Pessoal, muito boa noite, prezados senhores, caríssimos amigos e amigas de longa data, batalhando junto nessa área da saúde. Muito boa noite. É um grande prazer estar com os senhores aqui nessa noite, nesse evento ímpar, com a participação do nosso querido mestre, arquiteto e professor João Carlos Bros, que é o nosso ícone da arquitetura da saúde. Agradeço a presença e a participação de todos para o webinar do programa CQH, que é o Compromisso com a Qualidade Hospitalar, e a ABDH, que é a Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, que está se iniciando nesse momento. Fico muito feliz em ver a presença do nosso grande arquiteto Emerson da Silva, atual presidente da ABDH. Para quem não me conhece, eu sou Fumio Araki, não de Araki, tá? Coordenador do grupo de benchmarking de estrutura hospitalar, que é um dos fóruns que discute os critérios do modelo de gestão do programa CQH. Em nome do programa CQH e da BDH, agradeço imensamente ao nosso ilustre palestrante de hoje, o arquiteto e professor João Carlos Bros, a nossa grande referência em arquitetura dos espaços de saúde, por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de informar que o evento será gravado para ser disponibilizado posteriormente no canal YouTube do programa CQH. As perguntas devem ser encaminhadas via chat para serem respondidas pelo palestrante após o término da apresentação. Por favor, informem os seus nomes, cidades de origem e e-mails, junto às perguntas que serão encaminhadas ao palestrante para serem respondidas posteriormente, caso não haja tempo hábil para serem respondidas durante o período do evento. Solicito a gentileza de manterem seus microfones desativados para evitar problemas com ruídos e microfonia. E agora, sem perda de tempo, e iniciando a nossa programação, gostaria de passar a palavra ao Dr. Milton Ozaki, coordenador do programa CQH, para a abertura desse evento. Por favor, Dr. Milton. Muito obrigado, companheiro Fumio, nosso anfitrião desta noite. Boa noite a todos. Muito obrigado por prestigiar este evento. Gostaríamos de registrar, em nome do programa CQH, a grande satisfação de realizar este webinar em conjunto com a BDH. O programa CQH é um projeto de responsabilidade social da Associação Paulista de Medicina e que no ano de 2021 completará 30 anos. Esta atividade iniciou-se por estímulo da PM em conjunto com o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O programa CQH tem como missão contribuir para a melhoria da gestão na área da saúde, através da prática de um modelo de gestão, desenvolvimento de capacitações a gestores de serviços de saúde e produção de literatura específica. Aos serviços de saúde que demonstram melhoria da qualidade assistencial, concede-se um selo de conformidade outorgado pela Associação Paulista de Medicina. Podemos dizer assim que o programa CQH ele é o precursor das acreditações. O CQH é operacionalizado voluntariamente pela SOMPAS, Sociedade Paulista de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, que é a vogal regional da ABRAMPAS, Associação Brasileira de Medicina Preventiva e Administração em Saúde, que representa as especialidades de Medicina Preventiva e Administração em Saúde junto à AMB. É a ABRAMPAS que realiza os exames para títulos de especialista nessas especialidades. Nesta cruzada pela melhoria da qualidade assistencial, o programa CQH tem realizado parcerias nacionais e estrangeiras em busca de sua missão. Graças a parcerias, a metodologia CQH é conhecida em países como Angola, Peru,
Guatemala e Portugal. Este webinar é o primeiro em conjunto com a BDH, a mais recente instituição com quem o CQH firmou parceria, que nos causa muita honra. Acreditamos que o brilho do evento, pela honra de contar com o professor Bros, do qual tive o privilégio de ser aluno, é ímpar e marcante na trajetória do programa CQH. Desejamos que este seja o início de uma longa e profícua atuação conjunta em prol da melhoria da saúde do nosso país. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelas palavras, Dr. Milton Ozaki, coordenador do programa CQH. E dando sequência à nossa programação, passo a palavra agora ao presidente da BDH, ao grande e renomado arquiteto Emerson da Silva, para suas considerações. Boa noite, professor Fumil. Realmente, eu estava escrevendo aqui para dizer da felicidade de ouvir vocês nos chamarem como referência. Vocês é que são as nossas referências, né? Eu estou muito feliz de estar com vocês, em especial porque, como o Dr. Milton mesmo falou, a presença do Bros, eu assim posso chamá-lo, do amigo Bros, é a presença de um grande ícone. Então, essa parceria da BDH com o CQH e com a Associação Paulista de Medicina é um fato extremamente relevante para nós da BDH, e ainda mais selarmos essa parceria com a apresentação do professor Bros, né, que é o nosso fundador institucional, né? E Fumil, tê-lo por perto também é muito bom, ainda mais com toda essa tua referência, rapaz. Eu tô até me sentindo importante depois disso tudo, sabe? Mas eu não vou tomar tempo de vocês, não. Eu queria agradecer demais. É muito bom a gente abrir uma tela dessa e ver grandes amigos aqui por perto, né? O Mauro, eu acabei de ver o Mário, estava agora há pouco aqui, o Mário estava aí, estou vendo a Terezinha Covas, acabei de ver a Grazi entrando. É muito bom. Então, muito mais do que relações institucionais, eu acredito que esses momentos são de relações de amigos, né? De colegas que batalham pela causa, né? Dos espaços de saúde no Brasil. E estar entre ícones é sempre muito bom. Queria dizer uma coisa muito importante no dia de hoje, né? O dia do paciente, né? Da importância do cuidado, de que um dos maiores atributos, e isso o Bros reiteradas vezes nos fala, é a questão da confiança, né? As pessoas que vão vivenciar os espaços de saúde que nós projetamos ou que nós cuidamos, elas precisam ter confiança, que é um dos maiores atributos para esse momento que nós estamos vivendo. E vocês todos sabem da importância disso. Então, reiterar os meus agradecimentos por essa parceria, dizer que com certeza será profícua e duradoura. Vamos em frente, Fumil. Agora é contigo e com o professor Bros, tá bom? Grande abraço. Muito obrigado pelas palavras, grande arquiteto Emerson da Silva, presidente da BDH. Realmente é um prazer enorme estar em companhia com diversas pessoas de várias regiões do Brasil, e nós temos até uma colega nossa de Angola participando desse evento. Professor Bros, essa arquiteta de Angola, ela trabalha no hospital que é o projeto seu lá de Angola. É um grande prazer essa aproximação com tantos profissionais. Gente, então, sem perda de tempo, porque nós queremos ouvir o professor Bros, vamos então iniciar a nossa palestra. O tema da palestra de hoje é Novos Tempos, Novas Formas, pelo digníssimo arquiteto e professor João Carlos Bros. Eu vou ler rapidamente o currículo resumido do professor Bros. João Carlos Bros é arquiteto formado em 1956 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da atual Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor do Departamento de Produção e Operações Empresariais da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e do PROASA, Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e da Saúde, de 1977 até 2009. Professor da pós-graduação de Economia e Gestão em Saúde do Centro Paulista de Economia em Saúde da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo.
É colaborador com outros autores nos livros O Hospital e a Visão Administrativa Contemporânea, coordenada pelo professor Ernesto Lima Gonçalves, da editora Pioneira, 1988. Gestão e Economia de Saúde, coordenação do CPS, editora Manolo, 2009. Gestão em Saúde, coordenada pelos professores Vecina e Malik, em 2011. É autor do livro Compreendendo o Edifício de Saúde, lançado em 2013 pela editora Ateneu. Artigos publicados em periódicos voltados à gestão e planejamento em saúde. Consultor da CNO, Consultora Norberto Odebrecht, internacional para projetos de redes de hospitais na Guatemala, da América Central, e Angola, na África. Fundador e presidente da ABDH, Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar. É diretor da empresa Bros Consultoria e Arquitetura Limitada, fundada em 1980. Esse é o currículo resumido do nosso querido professor, arquiteto João Carlos Bros. Então, a partir desse momento, gostaria de passar a palavra ao professor João Carlos Bros para iniciar a sua palestra. Por favor, professor Bros, fique à vontade. Saibam todos, sintam-se todos abraçados e saibam da minha satisfação por essa oportunidade ímpar de informar aos senhores que eu sou rico. Várias pessoas perguntam por que você não tem sinais evidentes de riqueza. Eu digo, mas eu não preciso ter, porque a minha riqueza está junto aos meus amigos, junto aos meus alunos e junto às problemáticas que podemos juntos enfrentar. De uma certa forma, eu quero dizer a você que tenho acompanhado com muito cuidado as maneiras, as formas de relacionamento entre nós, fornecedores de conhecimento, e os nossos clientes. Nós, desde os tempos de escola, estamos induzidos por nossos professores de projeto de edifício de consultar os ocupantes futuros. E a complexidade de um edifício de saúde está exatamente no fato de que há uma diversidade de atuações, de técnicas, de tecnologias que não podem e não conseguem ser respondidas por quem está operando. Eu tive a oportunidade de não só dar aula na GV para médicos que estavam se graduando, se especializando para dirigirem hospitais. O Fumil foi um deles, o Milton foi outro, e percebe-se que há uma certa carência por parte dos profissionais de saúde como um todo de compreenderem qual é o começo e qual é o fim de um empreendimento. Então, a primeira sugestão que eu faço é de que estamos vivendo um momento magnífico em termos de fazermos uma revisão nas nossas posturas. Eu vou exemplificar isto um pouco, porque venho de uma experiência muito interessante e que pretendo descrevê-la, não sem antes lembrar aos senhores que eu penso que está nos faltando a toda a classe de responsáveis pelo prédio. Eu incluo os engenheiros clínicos, não só os arquitetos, para se fazerem compreender e engajarem os nossos clientes na proposta do empreender. São oportunidades que estão surgindo em razão exatamente do fato de que estamos na antessala de um verdadeiro tsunami de inovações na área da atenção.
E essas inovações precisam ser compreendidas porque algumas delas estão voltadas a uma reanálise da ocupação dos prédios, qual seja a telemedicina. No momento em que nós tivermos, junto ao nosso cliente, a introdução de tecnologia de manejo do conhecimento à distância, né? Vamos ter uma redução sensível de 2 fatores: tempo de permanência e a própria permanência física. Né? No momento em que a nossa primeira... A pandemia veio nos ajudar muito, no momento mais do que propício, não é? E alguns experimentos já estão sendo colocados em pauta e os resultados são bastante significativos, aonde a minha percepção é de que eu tive Covid. Eu estou absolutamente isento, não é? Mas várias vezes eu fiz teleconsulta. E a teleconsulta é alguma coisa que, psicologicamente, no momento em que você é necessitado de um ponto de vista clínico, no momento que você se vê frente a frente com o médico, você psicologicamente, não é? Comportamentalmente, você já está semi-curado. Então, nós precisamos entender isso como arquitetos, porque isso impacta o físico. Segundo aspecto, não menos importante, é que o corpo profissional de saúde hoje se vale de bancos de dados. E esses bancos de dados, junto com a internet das coisas, com a inteligência artificial, isto vai provocar uma redução significativa de falhas, omissões ou erros, reduzindo sensivelmente o tempo de permanência. Então, eu citei 2 casos que considero mais impactantes sobre a estrutura física do edifício, exatamente para estimular que os senhores, meus colegas, gentilmente se debrucem um pouco para compreender melhor o que nós chamamos o negócio do fornecimento da saúde. Neste momento, eu preciso lembrar a vocês que tive algumas oportunidades que vieram progressivamente se incorporando ao meu conhecimento profissional. Eu sou filho de um pai alemão e de uma dócil mãe brasileira que, lamentavelmente, nos deixou muito cedo. Mas papai, como imigrante, quando veio para cá, ele tinha uma disciplina e se valia de algumas observações que foram muito importantes para mim. Uma delas era, quando você for tomar uma atitude, para e pensa. Nós somos um pouco afoitos, nós somos latinos, românticos, afetivos, nós somos um pouco afoitos, deixa que eu tomo conta da garrafa. Ou a gente quebra o galho depois. Isto não passava pela cabeça do meu pai. O segundo aspecto era: procure fazer coisas onde você aprenda cotidianamente. Não continue exercendo aquilo que você já sabe fazer. Não é? E o outro aspecto que eu considero mais marcante, se você tiver pela frente um compromisso que tenha dificuldades várias, comece sempre pela mais complexa e você vai conseguir progressivamente caminhar para as coisas mais simples. Isso realmente tem acontecido e foi um dos motivos que eu, bem orientado pelo professor do Colégio Dante Alighieri, eu decidi fazer o meu empenho em compreender a coisa da saúde.
E a compreensão da coisa da saúde acabou se tornando uma atividade didática para mim. Eu fui professor da GV de processos assistenciais durante 22 anos. Saindo, convidado pela então Escola Paulista de Medicina, eu comandei uma disciplina de processos como um todo. Calma, dá um oi, pronto. Sim, economia e gestão. Eu faço essa lembrança porque eu penso que nós precisamos, como arquitetos, no momento em que surgem oportunidades, nós precisamos realmente nos colocar de uma forma diferente. Quando eu digo forma diferente, foi que um belo dia, o professor Humberto Moraes Novaes, meu amigo de juventude, que trouxe pela Fundação Kellogg para a Getúlio Vargas um curso de especialização em administração da saúde. E como nós éramos amigos, ele um dia chegou para mim e disse: "Ô Bros, você não quer dar uma aula? Aproveita aí, não é? Nossa, está bom." E vim, dei a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, e como fico eu, não é? Aí o professor Claude MacLean, que à época era chefe do departamento de produção, me chamou e disse: "Eu gostaria de que você fosse registrado, fosse legalizada a sua situação." Eu disse: "Pois é, mas acontece que eu não tenho credencial acadêmica nenhuma, não sou nem mestre, nem doutor, nem coisa nenhuma." Ele disse assim: tá bom, então vamos combinar o seguinte, eu vou reunir o conselho departamental, os professores, e você escolhe um dia e vem dar uma aula." E, naturalmente, eu percebi que o corpo docente do departamento era um corpo formado por engenheiros, grande parte deles pelo ITA e grande parte deles pela Politécnica. Então, eu simplesmente entendi que deveria fazer uma explanação sobre a jornada de um paciente diabético bêbado na madrugada de domingo. E assim foi. Isso provocou um interesse muito grande para quem vinha montando automóveis, geladeiras, num ritmo tipo Charlie Chaplin, não é? Entender as pessoas. Com o tempo, eu acabei ficando no departamento, fiquei 22 anos no departamento, e dava aula sobre jornada de pacientes para os professores de produção. Esse desejo e o sucesso que eu tive, não é, se reproduziu de uma forma também um pouco mais marcante, que um belo dia eu fui convidado para fazer o Hospital de Tuberculose de Sorocaba, já era formado, e no dia da inauguração sugeriram que eu fosse apreciar o evento onde o governador Adhemar de Barros e o secretário da Saúde, Zeferino Vaz, iriam para inaugurar. E lá fui eu. E conhecendo um pouco o Zeferino pela estampa, pela estatura, pelo jeito de ser, ele virou para mim e disse assim: "O que o senhor fez para não acontecer da ala de mulheres, da ala dos homens, passarem para a ala das mulheres?" E eu virei para ele, sabedor que ele era jocoso, pioso, e disse: "Professor, ninguém é de ferro. Olha ali aquelas grades, é só passar pela platibanda que chega." Ele riu. Passados talvez um ano, eu vi no jornal que ele tinha sido convidado para constituir a Universidade de Campinas. E o próprio jornal, o Estado de São Paulo, anunciou que
ele já tinha sido contatado pelo arquiteto carioca Sérgio Bernardes. Tomei o ônibus do Cometa e fui até onde eu sabia que ele estaria, na maternidade de Campinas. Quando eu cheguei, a recepcionista disse se eu tinha hora marcada. Eu disse, não tenho. Mas ele não vai poder lhe atender, porque ele vai atender essas duas pessoas e volta para São Paulo. Ele tem uma reunião à tarde lá. Mas tá bom, eu estou muito cansado para ficar aqui. E ele vai e passa, e passa, e passa. Atendeu os dois, virou para mim e disse assim, o senhor já foi atendido? Eu digo, não, o senhor vai falar com quem? Consigo. Então, entra. Eu entrei no gabinete dele, ele disse, aqui devo. Eu digo, eu sei que o senhor vai fazer uma universidade, eu vim fazer junto. Eles, como veio fazer junto? Eu digo, eu sou arquiteto, eu quero fazer. O senhor já falou com o Sérgio Bernardes, mas não por isso. Voltei, aí ele vira e disse assim, vamos conversando. Eu estou indo para São Paulo, eu digo, eu queria uma carona sua. Tive uma oportunidade ímpar. Durante 1h30, eu vim conversando com ele, conversando sobre o quê? Eu tinha lido Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo, e tinha lido sobre metodologia de ensino superior. Vim conversando com ele. Não toquei em nenhum assunto de projeto. O tempo passou, deixamos ele onde ele pretendia estar. Ele virou para o chofer e disse assim, Gabriel, leva o arquiteto até a casa dele. O Gabriel, eu sentei na frente, eu estava sentado atrás com o professor, sentei ao lado dele, ele vira para mim e diz assim, o professor gostou do senhor. Eu digo, como? Como gostou? Ele diz assim, porque quando ele traz alguém, só ele fala. Ele não deixa alguém falar. E o senhor falou que ele gosta. Ele apreciou a sua conversa. Isso aí, não vou esquecer nunca, isso aí vai dar samba. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira cedo ele me telefonou, telefone fixo à época, e disse, eu posso mandar o Gabriel te apanhar aí para nós irmos a Campinas escolher o terreno da Unicamp? Eu disse, vamos. Eu achei que era uma ficção científica, isso não existe. Fomos. Aí, quando nós chegamos na Fazenda Rio das Pedras, ele me apresentou ao João Ademar de Almeida Prado, à época presidente do Banco de São Paulo, do Jockey Clube, e disse, este é meu arquiteto. Eu quase caí. E com esta expressão, eu tive o meu contrato guarda-chuva e trabalhei com ele durante 15 anos. Houve um questionamento quanto eu estaria cobrando como arquiteto, e ele fez uma justificativa junto ao juiz, dizendo que conhecimento não tem preço. E eu penso que esse termo aqui deve, de uma certa forma, trazer algumas conjecturas de nós outros arquitetos, quando trabalhamos com saúde. O cliente diz, conversa com o pediatra, com o intensivista, conversa com o outro, vê o que eles querem. Mas isso não tem conexão nenhuma com o negócio. Não é? Simplesmente, tenho observado colegas menos experientes, necessitados de um pouco mais de experiência, não é? Vão aos compêndios da Secretaria de Saúde, a RDC 50, e simplesmente procuram empilhar espaços, mas não descrevem como funciona. Então, meus queridos colegas, o momento está a exigir uma nova postura de nós outros arquitetos. Eu venho de uma experiência de 3 anos muito bem sucedida no Hospital das Clínicas em Porto Alegre.
fui contratado com um guarda-chuva outra vez, e lá fiquei 3 anos. E a primeira coisa que eu fiz foi convidar o pessoal do Departamento de Engenharia de Produção para participarem das nossas tratativas. E selecionei do corpo profissional, desde a enfermagem até assistente social, fisioterapeuta, cirurgião. Nós escolhemos alguns grupos e a estes grupos eu procurei ensinar processos. O fornecimento de serviços de saúde depende de processos. E o aprendizado por parte dos profissionais convidados foi de fazermos. Eu não levei planta nenhuma em escala nenhuma. Nós fizemos o que chamamos hoje de fisiogramas. Nós fizemos o desenho dos processos em diagrama de bolhas. E houve, por parte, principalmente da enfermagem, um engajamento. 20 minutos? Isso. Houve um engajamento de todo o corpo profissional. No final, até as expressões características da engenharia de produção, não é? O que é um evento, qual é a relação cliente-fornecedor, como isto trabalha, como temos que atuar, como podemos melhorar, foi uma das coisas que ficaram realmente marcadas e sensibilizadas os profissionais que acabaram se valendo de um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre teoria das filas, pesquisa operacional, produção enxuta, toyotismo. E esse trabalho resultou que nós fizemos uma readequação do hospital, o tamanho dele, 1.200 leitos, 1.500 metros quadrados, introduzindo inovações que foram propostas pelos próprios operadores. Eu lembro que nós temos tido como interlocutor, classicamente, o chefe da manutenção predial, compreende? Ou alguém que cuida do prédio em si. Não é? Nós precisamos ter uma oportunidade, como eu as tive, com muito sucesso, de explicar o empreendimento, meus colegas, de começo a fim, da intenção de fazer alguma coisa para a saúde, até o momento de fazer a avaliação de desempenho. Nós somos o cabedal de conhecimento do ambiente, do negócio e do prédio. Então, nós precisamos fazer ver ao nosso cliente que nós não somos fazedores de planta. Nós não somos... nós não devemos nos expressar mais de uma forma geométrica. A expressão para obter o engajamento das pessoas é quando você as convida, orienta, convida e pede para fazer, através de um diagrama de bolhas, fazer o processo. De onde veio, o que fez, para onde vai. No momento em que havia um elenco significativo de profissionais de saúde que já tinham feito os seus experimentos, nós iniciamos a introdução de números. Tempo, atividade, pessoas, tecnologia, à mão livre. Não havia desenhos arquitetônicos, havia desenho do negócio. Então, a mão livre, com uma liberdade incrível, nós fomos desenhando aonde podemos melhorar, aonde podemos aplicar a produção enxuta, aonde que vamos evitar desperdícios. Então, quero dizer a vocês que o corpo de enfermagem
menos do que os médicos, a não ser os residentes e plantonistas, se interessou pela coisa. E esse interesse resultou que agora o edifício está pronto e os próprios ocupantes futuros estão desenhando os processos. O desenho do processo representa um engajamento. Nós temos, classicamente, a ideia de que fazer uma planta, nos dias atuais, colocar a planta no CAD, com perspectivas, isto não é recomendável. Nós temos que dialogar, dirão, mas como que quem paga a conta deste trabalho? A conta desse trabalho, esse trabalho deve ser apresentado como necessário, porque trará para uma instituição em operação, trará uma melhoria no desempenho. E para uma nova instituição, representará o desenho pautado em evidências, não é? Que a nós compete estudar quais são as melhores soluções. Este novo momento que estamos percebendo aqui, não é? Ele é alguma coisa que vai nos dar oportunidades ímpares de trabalho. No momento em que nós introduzimos novos aplicativos. Prazerosamente, eu quero dizer para vocês que aos 86 anos eu já tive 3 infartos, sendo que o último problema crítico que eu tive foi um aneurisma inguinal. Quase que eu fui conhecer Papai do Céu. Mas o fato de ter convivido com soluções anteriores mostra claramente que nós precisamos, além de atender sob o ponto de vista clínico, nós precisamos orientar as pessoas. Dirão os senhores, mas quem paga essa conta? Essa é uma grande preocupação, o tempo despendido, mas os primeiros resultados já estão aqui. Tem um grupo fantástico aqui em São Paulo que está fazendo teleconsulta, não é? E a população está acolhendo com muito interesse isto. Eu mesmo tenho me utilizado desses serviços. Vejam, nós temos que, de uma certa forma, nos condicionar e nos capacitar para mudarmos um pouco a nossa abordagem. A abordagem deve começar no momento em que nós explicamos ao nosso cliente, seja um investidor ou não, qual é o começo e qual é o fim. Então, se me permitem, eu vou repetir. É da intenção até a avaliação de desempenho. Aí dirão, mas espera aí, Bros, mas isso aí é coisa de economista. É. A sugestão que eu estou falando é que assumamos como arquitetos a orquestração, a maestria do processo, que nós consigamos orientar. É que nós não temos tido diálogo que não seja explicar onde é a porta, onde é a saída, onde é esse espaço. O projeto arquitetônico tem que ser um documento de gestão em cima da mesa dos operadores. A outra questão é que, já em Porto Alegre, nós temos uma configuração um pouco diferente dos organogramas tradicionais. Nós temos a superintendência, temos, de um lado, o diretor de saúde. Por que doença? Se nós estamos lá para devolver saúde, voltar a propor uma rigidez àquela pessoa, porque diretor clínico, diretor de doenças. Aliás, eu estou comemorando 63 anos de prática profissional. Eu nunca fiz um edifício para a saúde. Fiz verdadeiramente centenas de edifícios, mas eu nunca fiz um edifício para a saúde, compreende? Quando, na realidade, o Fórum Mundial deixa bem claro que não é mais saúde, é saúde e bem-estar.
Então, mais um lembrete que eu deixo com os senhores de, por gentileza, se reexaminarem de onde eu estou, aonde eu pretendo ir e como eu pretendo ir. Nós temos que ser mais incisivos, nós temos que fazer uma estrutura de construção de uma confiança, realmente de sermos alguma coisa imprescindível para o nosso cliente. Não é? Existe um médico de família e nós temos que ser os projetistas de família, não é? Para resolver problemas que muitas vezes são atravessados na sua solução por outros tantos colegas de prestígio social e nem sempre de conhecimento técnico adequado. Eu penso que surge, então, uma necessidade mais do que uma oportunidade. Eu sugiro a todos vocês, me coloco à disposição, mas eu estou sugerindo que, em grupos, façam uma revisão das práticas, para sermos pioneiros, explicar antes da coisa acontecer. Simplesmente dizer, é aqui, essa sala, esse compartimento, esse aqui é o fluxo, é alguma coisa que precisa ser consolidada para que haja o engajamento da classe de operadores. A última proposta que nós fizemos, nós temos, eu repito aqui, o diretor superintendente, o diretor de saúde e o diretor de produção. Esse é o diretor de produção. Ele não está preocupado se é bicho do pé ou espinhela caída. Ele está preocupado com números. É ele que vai capacitar as equipes todas para poderem fazerem o que nós chamamos de um trabalho enxuto, com qualidade e com viabilidade. O entrosamento que eu consegui perceber ao longo desse trabalho, é que no momento em que nós explicamos o que iria ser feito, a partir da sugestão dos operadores, houve um interesse muito grande e nós colocamos uma colega arquiteta gaúcha competente para explicar o projeto a cada um que viesse. Não é? O nosso interlocutor é provavelmente o chefe da manutenção predial. Por último, no momento em que nós temos superintendente, diretor de saúde e diretor de produção, entre eles tem o diretor digital, o homem da tecnologia, da informação e da comunicação que atende os dois lados. E, com isso, ele se reporta, inclusive, a uma quarta figura, que é o diretor de operações prediais. O que faz este cavalheiro? Este cavalheiro cuida exatamente da movimentação e dos acidentes sociais, naturais que acontecem num prédio. Acabou a luz, eu não sei o que fazer. Além disso, eu estou preocupado porque estamos em greve. Tem que ser feita uma logística de operação comandada por alguém. Os senhores devem ter apreciado nos últimos dias, aí alguns hospitais pegaram fogo. E nós outros da BDH temos nos preocupado com isso. Naturalmente, nós estamos, através da BDH, à disposição. Emerson, o presidente, já colocou com muita propriedade os nossos desejos. Estamos nos vinculando a outras comunidades preocupadas com a operação. Então, eu recomendo que revisem um pouco o seu olhar e as suas práticas profissionais
se faz muito importante no momento atual. Protocolos, que são projetos de engenharia, protocolos, práticas, aplicativos, vão influir significativamente no dimensionamento e no arranjo dos edifícios. Quero lembrar aos senhores que os hospitais terão menor área no futuro. Eles terão menor área e, segundo os estudiosos, e eu tenho procurado compreendê-los bem, o hospital do futuro vai ser na casa de cada um. Lembre-se disso. O fato de nós estarmos, a cada momento, dispondo de tecnologias que permitam fazer o controle à distância, que permitam tratar a mente, tratar o corpo à distância, nós estaremos saindo da área da saúde e entrando na área saudável do bem-estar. Desejo sucesso a todos. Temos responsabilidades muito grandes. Temos que olhar isso com um pouco mais de profundidade, inclusive discutindo com o nosso cliente, não em cima de tabela de nada. Nós temos que conscientizar o cliente de que o nosso conhecimento é alguma coisa que deve perdurar ao longo da vida da instituição. Nós temos que fazer ver que, através de um conhecimento de operação, de melhoria de desempenho, de incorporação de tecnologia, nós possamos progressivamente estarmos ao lado exatamente como avalizadores de melhorias para a operação e o bem-estar do paciente. Agradeço a todos essa oportunidade. Realmente, eu espero que os senhores tenham percebido, pelo abraço que eu estou deixando para cada um, que eu sou um rico. Diga, Fumio. Muito obrigado pela excelente palestra, como sempre. Para nós todos aqui, sem dúvida nenhuma, é um grande aprendizado ouvir cada orientação, cada palavra sua, grande mestre. Nós teremos agora, dentro da programação, uns 15 a 20 minutos para perguntas. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ao palestrante, ao professor João Carlos Bros, esteja à vontade, vocês podem fazer por chat. Me parece que ninguém fez a pergunta pelo chat. Se alguém quiser fazer pelo próprio microfone, fiquem à vontade. É só ativar o microfone e fazer a pergunta. Vamos aproveitar, gente, esse momento, porque realmente é um momento ímpar, né, de termos essa oportunidade de estarmos junto com o grande mestre, o ícone nosso da arquitetura do espaço de saúde, que não é sempre que nós temos essa oportunidade. Então, é uma oportunidade ímpar e vamos trocar ideias nesses poucos minutos que nos restam. Por favor, esteja à vontade. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só ativar o microfone e se manifestar. Só para saudar o professor Bros pela brilhante apresentação, oportunidade que nos dá novamente de podermos conferir todo esse conhecimento e deixar meu abraço afetuoso para esse grande mestre de todos nós. Obrigado, Enio. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Pois não, mais alguém? Eu tenho tido algumas oportunidades raras de conversar com o professor Bros por telefone, e cada conversa de alguns minutos é realmente uma aula que eu tenho recebido. Então, professor Bros, foi um grande prazer, né, ouvi-lo. Alguém que gostaria de fazer mais algum comentário?
alguma pergunta, por favor. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, escutar esse mestre. Cada palavra é valiosa. Muito bom te ter aqui e te escutar mais um pouquinho. É demais. Eu gostei muito que o senhor falou que o Hospital do Futuro vai ser a nossa casa. Acho que eu podia falar um pouquinho mais, que eu acho que realmente a deshospitalização ela é uma realidade. E como o senhor vê isso? Assim, o que vai mudar na estrutura física, a relação de trabalho, nossa, dos ambientes de saúde? E se puder falar mais um pouquinho, que é sempre bom te escutar. Eu penso, Inara, obrigado pela sua contribuição, e eu penso que nós precisamos, antes de mais nada, ensinar saúde para as populações. Nós estamos familiarizados com a doença e nem sempre a incompreensão da doença acaba resultando uma consulta a alguém como sanitarista, como profissional, possa responder à altura. Não é? A questão é que agora com a pandemia e os primeiros exercícios de telemedicina já estão mostrando com uma certa clareza que há por parte do público consumidor um interesse grande em conversar com o médico. Psicologicamente, eu tive Covid. Né? Eu tive Covid e, num determinado momento, eu me senti fraco e fui fazer uma teleconsulta. E o médico virou para mim e disse assim, eu também tive. Então, você vai acontecer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, esta necessidade que nós temos de ensinar saúde. Na Europa se ensina a saúde dos 10 aos 16 anos. Mas ensina Gesundheit, não é doença. Não é? O que fazer para administrar o seu corpo? O que é uma consulta? O que é, enfim, o que é a puberdade? O que é a menstruação? São pequenas coisas que nós procuramos ouvir do vizinho na expectativa que papai e mamãe ensinem. Não ensina, não ensinará, e nós precisamos, de uma certa forma, como arquitetos e designers, nós precisamos procurar encontrar soluções de como serão as instalações provisórias de alguém que está se recuperando em casa. Novo campo. Um novo campo surgindo, novas oportunidades. Então, eu reitero, agradecendo a sua interferência saudável, eu reitero que nós precisaríamos nos revisitar. Nós estamos superados. Nós estamos bem superados. Né? Estamos copiando para depois da manhã o que aconteceu traz anteontem. Então, vamos lá. Obrigado, Inara. Obrigado. Beijo. Eu que agradeço. Amigo Fumio, amigo Bros, boa noite. Zé Mauro, aqui do Rio de Janeiro. Como é que vai? Tudo bem? Alegria te ver. Nossa. Da mesma forma. Você nem gostou. Que coisa. São seus olhos. A partir desse panorama que o senhor fez, essa aula que nós tivemos aqui, o senhor acha que os nossos graduandos e as faculdades elas estão preparando o profissional para essa situação que a gente vai ter que conviver, que já está convivendo e cada vez mais está nos aproximando? Como é que o senhor vê o ensino da arquitetura dentro, principalmente na nossa área hospitalar, dentro desse contexto todo? Eu tenho me manifestado a alguns dirigentes de faculdades de medicina, da necessidade de fazer ver aos profissionais de saúde que eles são operadores,
produtores de serviços. E que esses serviços têm uma concatenação, têm os seus momentos por exemplo, como você termina com uma fila? Como você identifica um problema de congestionamento? Essas práticas precisam ser minimamente anunciadas para os doutorandos, não é? Que, por outro lado, a minha passada, Zé Mauro, pela GV, não é? Eu fui professor de processos assistenciais durante 20 e poucos anos, mostrou claramente que quando você tem uma oportunidade de dar um conhecimento novo, alguns dizem, poxa, professor, por que não me avisaram isso antes? Custava fazer o que o senhor está fazendo agora. Né? Nesse momento, Zé Mauro, eu vou aproveitar a sua gentil consulta e dizer o seguinte, ainda se fala na área de arquitetura especialista. Meu amigo, não existe mais especialista. O dia a dia tem que ser cavocado, tem que ser construído, tem que ser articulado a cada momento. Então, a educação contínua se faz necessária. E a educação contínua, eu tenho dirigido aqui alguns grupos de médicos interessados, não mais do que 3, 4, e eles têm participado com muito entusiasmo. Com muito entusiasmo. Porra, por que não me avisaram isso mais cedo? Não custava nada. Né? Então, no momento em que nós conseguimos fazer ver aos profissionais de saúde que eles operam uma usina fornecedora de serviços de saúde, há um alento, há uma espécie de bem-estar, dizendo, puxa vida, alguém chegou e disse para mim o que eu queria ouvir. Você colocou num ponto crítico. Mas a minha preocupação é que a soberba dos seus colegas médicos é alguma coisa difícil de ser desarticulada. Não estou dizendo nenhum impropério, eu estou dizendo a verdade nua e crua. E quando o prestígio técnico, clínico, chega num ponto que incentiva o prestígio social, aí é que a coisa muda, né? Penso que a sua preocupação é pertinente e precisaria ser feita alguma coisa. Né? Existe um temor. Deixa estar para ver como fica. Porra, vem esse cara dar uns palpites aqui que está tão bem assim. E não pode ser. Não estão preparados. Não estão preparados porque não têm a visão do todo. Não estão conseguindo enxergar aquilo como uma empresa. Eu fiz um exercício com o pessoal da engenharia de produção em Porto Alegre, onde nós fizemos um ensaio sobre o que seria um departamento de imagens. Eu tenho tantos raio-x, 2 ultrassom, o que eu preciso como plano de negócio, o que eu preciso para sobreviver, o que eu preciso. E usamos uma metodologia de loja de shopping. A loja do shopping é é um negócio de venda. Mas ele tem outros encargos que precisam estar contidos na venda dele. Né? E muitos colegas se preocuparam em dizer, puta, esqueci desse troço. É porque aquele cafezinho que eu fiquei de pagar para a irmã superior, comprei que ela disse, não, deixa para lá. Então, é aí que a visão de economia está carente, está débil. Obrigado pela sua lembrança. Oportuna. Muito obrigada por uma resposta que é muito satisfatória. Vindo da sua pessoa, a gente já esperava esse perfil. Obrigado. Um grande abraço. Prazer em vê-la aqui pela tela. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Não havendo, o professor Brosso tem uma arquiteta
que é uma grande fã sua, que o senhor tem orientado muito, que é a Mirella Maia. Ela pergunta o seguinte, ela fala, é muito bom te ouvir e aprender mais e mais. Muito obrigada. Gostaria que falasse um pouquinho mais sobre a compreensão das tecnologias para inserirmos nos processos e então projetarmos os fluxos e os ambientes de forma mais adequada. Tecnologias como inteligência artificial para mapeamento genético, auxílio em laudos radiológicos e presença da robótica na saúde. Essa é a pergunta da Mirella Maia. Olha, a Mirella, ela está... Temos conversado bastante. Eu me considero o tutor dela, porque no momento em que nós nos encontramos a primeira vez, e ela estava interessada em processos, eu fiz ver a ela que nós precisaríamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre processos. E, para estranheza, na Universidade Federal de Santa Catarina, onde ela está, a qual ela está vinculada, ela foi conversar com alguns engenheiros que sugeriram que ela fosse para o departamento de mecânica. E aí ela realmente me telefonou e disse, o que você acha? Eu digo, é lá mesmo. É lá mesmo. É lá... Não, mas eles estão achando estranho. O que um arquiteto vem fazer aqui? É que eu penso, Fumio, que nós precisaríamos enfatizar um pouco mais a lógica da produção. O que nós estamos fazendo é uma produção de conhecimento. Tem experiência aqui, tem experiência lá, o Zé Mauro está preocupado, o Raino está preocupado. Então, nós somos produtores de conhecimento e aplicadores desse conhecimento em termos práticos e clínicos. Nós precisaríamos... A Mirella, ela já entendeu que realmente ser arquiteto não é ser um bom desenhista só. Os prédios pulsam, os edifícios se movimentam. Recentemente eu tive uma oportunidade ímpar de compreender como se faz a pesquisa operacional de um aeroporto. Uma loucura. Se o hospital é complicado, eu quero dizer para vocês que o aeroporto é muito mais complicado. Nós precisaríamos, na formação superior, ter, da mesma maneira como conhecer o que é gestão, entender um pouco sobre o que é pesquisa operacional. Né? Saibam vocês que eu tive uma oportunidade ímpar. Eu sou oficial de cavalaria e servi no 10º Regimento de Cavalaria numa manobra que teve nada mais do que 3.000 soldados. Eu fiquei encarregado com a logística. Meu Deus do céu! É que quando você vê um caminhão da Brastemp sair de São Bernardo e levar na Casas Bahia, é de ponto a ponto. Foi lá que eu aprendi o e se. Quantas vezes nós temos que nos perguntar, como dirigentes, e se, em vez de ir para lá, vai para cá? Não é? Estudar tendências, eu penso que nós estamos muito cristalizados em cima de pedra e tijolo. A embalagem, o prédio é a embalagem de alguma coisa. Essa coisa tem uma constante dinâmica que precisa ser movimentada. E nós estamos fazendo desenhos bonitos. E agora com outros mecanismos, né? O CAD, e aí agora virou... A criatividade está se esvaindo, porque você usa modelos e superpõe os modelos. Mas devagarinho nós vamos conseguir, somos jovens, né? Somos jovens e devagarinho nós vamos conseguir conscientizar os mais jovens, que serão os responsáveis pelo futuro. Precisamos conscientizá-los de que o estudo tem que ser contínuo. É que nós estamos acostumados
Eu fiz uma proposta outro dia de que tem que acabar o curso de semestre. Por que semestre? Como? Como, né? Então, com tantas lives e tantas maneiras de se expressar, o que nós precisaríamos é realmente ordenar um pouco o conhecimento que vai ser exposto. Essa pandemia resultou que cada um se sente saudavelmente no direito de tentar falar o que ele acha. Só que para compilar mentalmente isso, não há enciclopédia que consiga. Obrigado, Fumio. Obrigado. Ok. Aproveitando o gancho dessa pandemia, dessa colocação, tem uma pergunta aqui da Volta Mônica. Ela fala o seguinte: eu gostaria de saber a opinião do professor Bros sobre o que ele achou dos projetos dos hospitais de campanha construídos tão bem, tão de repente. Algumas cidades se saíram bem, porém outras nem tanto. Então, qual a sua opinião, professor Bros, a respeito desses hospitais de campanha? Olha, eu penso que a classe dirigente política, principalmente, e sanitária, ela deve ter se assustado. Compreende? Nós nos assustamos, né? Chegou tão de repente, ninguém avisou, não buzinou antes. E não posso fazer nenhum juízo que não seja o de que houve um interesse, tirante os interesses políticos e negociais, tirando de lado, houve um desejo inconteste de encontrar uma solução provisória mais rápida. No entanto, não vai dar tempo de eu estar aqui na próxima pandemia. Eu provavelmente vou me despedir de vocês antes, mas ensinamentos precisariam ser compilados. E os ensinamentos, eu quero lembrar, não há nenhum demérito na minha afirmação, de que a contribuição da academia tem sido extremamente desajustada em cima de antevisões sobre realidade futura. Nós temos que, de uma certa forma, criar uma consciência de tentar enxergar o depois da manhã. Nós estamos, eu estou vendo aí as escolas, tá ensinando o que se ensinava. A proctoscopia era desse jeito e continua sendo do jeito. Ah, tem uma pílula. Ah, não, mas a pílula, tudo bem. Se eu respondi, dúvidas, me procure. Ok. Tem uma pergunta aqui da Lena Hoffman. Ela fala o seguinte: é uma honra poder ouvi-lo. Gostaria de saber, segundo a sua experiência, na questão sobre o incêndio em hospitais. Com o aumento dessas áreas críticas, com a pandemia, como arquiteto, como facilitar a evacuação ou resgate nos projetos de proteção e prevenção de hospitais contra o fogo em edifícios existentes? A Volta Mônica. Tem sido bem claro o fato de que, agora mesmo, em algum lugar, eu fui informado, através da participação da BDH, eu fui informado por vários experts que nós temos em incêndio, que pegou fogo porque os extintores não funcionavam, a brigada de incêndio não funcionava. Então, existe um desleixo por parte dos dirigentes, principalmente quando se trata de entidade política, né? Existe um desleixo. E os operadores não estão, digamos, preparados para um enfrentamento desta natureza. Aliás, até imaginei que nós precisaríamos compilar casos e eventuais soluções que deram certo ou não deram. Isso será de uma valia extraordinária para a próxima. Como dizem que esta vai perdurar, eu acho que deveríamos parar e pensar no que pode acontecer. Fizeram o que de melhor podia
e, evidentemente, com atravessadores políticos e outros tantos interessados. Perfeito. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se não tiver, eu vou fazer uma pergunta minha, aproveitando o gancho da Inara, com a questão da deshospitalização, que é a nossa tendência, né? Quer dizer, o que a gente vê pelos grandes estudiosos é que a tendência é que realmente aumente o serviço home care, que seria o hospital do futuro, que é em casa, né? E diminuam as internações hospitalares. Só ficam internados nos hospitais aqueles pacientes que realmente precisam ficar internados, que ele tem uma doença crônica e transmissíveis, né? Fora isso, ele pode ser tratado em casa e também nesses day hospital. E tem uma outra questão, quer dizer, 60% praticamente dos nossos hospitais do Brasil todo são hospitais de pequeno porte, de menos de 50 leitos e com baixa taxa de ocupação. Portanto, eles estão assim, economicamente falidos praticamente. Então, na sua visão, professor Bros, qual a tendência futura desses hospitais de pequeno porte, desses 60%? É que eles fechem as portas ou virem day hospital, clínica especializada, alguma coisa desse tipo? Não. Nós precisamos dar um pouco mais nós precisamos entrosar um pouco mais os hospitais, não é um conjunto de franco-atiradores, compreende? E a política sanitária precisaria ter uma estratégia de hierarquizar por complexidade. Não é? Nós temos uma prática entre as nossas populações de que eu estou com um problema na unha e eu vou para um hospital de clínicas porque lá resolve. Precisamos enfatizar os programas de saúde familiar, precisamos ter, na medida do possível, progressivamente, o registro eletrônico individual. Eu não estou falando do prontuário do paciente só. Estou falando do registro eletrônico de cada um. E precisamos ensinar o que é saúde. Nós ainda temos uma prática, principalmente no Nordeste, nós temos uma prática de que o farmacêutico resolve os problemas, a minha tia tem um chá de losna que eu tomo, que é muito bom. Nós precisamos criar uma outra forma de conscientizar as pessoas sobre a saúde. Eu quero dizer a vocês que eu trabalhei em Portugal e essa é uma herança, com todo o respeito que o povo lusitano me merece, eles ainda apreciam relatar acontecimentos de saúde, ou melhor, doenças, que foram resolvidos. E se penitenciam de não terem conseguido salvar aquele que morreu por doença. Parar e pensar. Perfeito, muito obrigado. Sérgio Luiz, vai perguntar alguma coisa? Ah, sim. O seu microfone está desligado, Sérgio. Desculpa, tá. Agora eu liguei. Quero agradecer aí ao professor Rocha, sempre uma satisfação gigante de ouvi-lo falar, ao Fumio também, muito bom, legal, como sempre. Professor Bros, um jovem de 80 e poucos anos, nos estimula tanto a buscar esse entendimento dos processos, essa dinâmica de funcionamento de hospitais, da saúde. Isso nos deixa sempre muito estimulados e a sua presença, então, as suas falas são de grande significado para nós. É um prazer muito grande. Eu ia comentar alguma coisa sobre a deshospitalização, mas o Fumio falou ali, muito bem colocado também. Eu acho que é o futuro, né? Isso fazendo parte já do nosso dia a dia, da nossa dinâmica, né? De qualquer maneira, eu estou ansioso já pelo próximo encontro, aproveitando essa época de pandemia, que às vezes é tão difícil a gente se deslocar São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e outros lugares, atrás desses grandes mestres aí. Então, a gente aproveita esses momentos de videoconferência
para matar a saudade e, sem dúvida, aprender muito e muito com vocês. Obrigado aí. Tenham todos ótimos dias e a gente se vê em breve, se Deus quiser. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Obrigado por esse estímulo todo aí que o senhor nos passa. Ok, pessoal. Mais alguma colocação? Mais alguma pergunta? Não vamos desperdiçar esse momento ímpar, né, da presença do nosso ilustre mestre. Não tendo nenhuma pergunta, eu gostaria de fazer para finalizar, então, uma última pergunta, professor Brosso, sem querer abusar da sua boa vontade, né? Nós temos observado, nesses últimos 2 anos, que a nossa média de incêndios ocorridos nos hospitais é da ordem de 2 hospitais por mês, quer dizer, é um número alarmante, né? E o que me preocupa muito é que as causas que têm provocado esses incêndios são causas bastante primárias e bastante básicas, né? Que é sobrecarga elétrica e curto-circuito, né? Nas instalações, diversas instalações de ar-condicionado, que são problemas básicos. Então, na verdade, nós estamos pecando na falta de prevenção de atacar os problemas na sua fonte, na sua origem. Quer dizer, é como se fosse combater uma epidemia. Nós temos que procurar combater na sua fonte, na sua origem, para descobrir a vacina. Agora, nesse caso do incêndio, quer dizer, nós estamos vendo o mesmo filme já durante mais de 45 anos, depois que ocorreu aquele grande incêndio no edifício Joelma, em São Paulo, né, que foi um curto-circuito de ar-condicionado num prédio de escritório, e até hoje a gente continua sendo vítima desse problema, dessa causa tão básica que acontece. Então, o que eu sinto é que faltam ações em cima das causas das suas origens. Qual a sua opinião a respeito disso? Quer dizer, nós vamos continuar vendo esses incêndios durante quanto tempo provocados por esses motivos? Não, Fumio. Veja bem. A engenharia como um todo, a engenharia civil, ela e os especialistas em hidráulica, eles têm tido projetos de boa qualidade, de muita consistência, com exercício de simulação. Agora, no momento em que o extintor não funciona e que ninguém simulou coisa nenhuma, é esperar para pegar fogo mesmo, né? Nós somos muito desleixados, deixa para amanhã, principalmente os hospitais públicos. Muda a direção, muda. Nós não temos uma doutrina única de gestão, não temos. Eu acredito que os 22 anos que eu tive na GV passaram mais de 800 dirigentes, e todos eles devidamente capacitados na sua área profissional, absolutamente imberbes e áridos no que toca a uma questão relativamente simples, que é gestão. Vamos gerir a coisa. Obrigado, Fumio. Grande abraço. Vamos repetir quanto você precisar. Eu que agradeço. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma colocação? Algumas palavras, sugestões? Já passamos do horário previsto, né? Programado. Bom, se não tiver, então vamos fazer o encerramento, né, doutor Milton? Mais uma vez, agradecemos a presença e a participação de todos os senhores. Foi muito bom, foi ótimo. E também ao palestrante, ao arquiteto João Carlos Bros, pela magnífica palestra e aula, como sempre. Desejamos a todos boa noite e muito obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade.